إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. إخوة أحبة، أحييكم بتحية من عند الله، تحية أهل الجنة في الجنة، تحية المباركة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Caros irmãos, caros internautas, depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, saudar ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, vos aconselho o temor a Allah Jalla wa Ala, do jeito como aconselho a mim, no mesmo temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E caros irmãos, vos saúdo com uma belíssima saudação, que ela é Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prezados internautas, temos uma pequena partilha concernente ao dia de Allah subhanahu wa ta'ala, que temos hoje para poder dar neste pequeno momento, que o cabeçalho do assunto é o seguinte: التحريم من عبادة الشياطين, a proibição de adoração ao diabo, ao shaitan. التحريم من عبادة الشياطين, a proibição de adoração ou de adorar o shaitan, o diabo, o Lúcifer. Não. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz no seu livro sagrado, ele diz: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Surah Al-Ma'idah, versículo 72. Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo diz: na verdade o assunto é enorme. Man yushriku billah, quem associa Allah na adoração, quem adora a Allah associando com uma outra criatura, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, este de certo foi proibido com Allah sobre ele o paraíso de Allah, de entrar lá. Wa ma'wahu an-nar, e o seu refúgio, o seu lugar, o seu paradeiro é o fogo infernal. Wa ma lidh-dhalimin min ansari, e os injustos, que são os politeístas, não terão nenhum auxiliador, não terão nenhum intercessor para interceder ao seu favor. Por se tratar de o que eles praticaram foi o shirk, politeísmo. No outro versículo, Allah Jalla wa Ala diz: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u wa man yushriku billahi faqad iftara ithman 'azima. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, na verdade, de certo, Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa a quem lhe associa, não perdoa a quem lhe junta na adoração com uma outra criatura. Disse: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, e Allah Jalla wa Ala pode perdoar fora do politeísmo, pode perdoar outros pecados maiores ou inferiores, mas fora do politeísmo. مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, para quem Allah querer. Porque o assunto de perdão é só está na vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse: وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ, quem associa Allah
na adoração, فقد افترى إثما عظيما, na verdade, este indivíduo ou este ser, esse servo ou servo jinni ou servo ser humano, فقد افترى, este estigmou, este atribuiu, este praticou إثما عظيما, uma grande falha, um grande pecado, um pecado enorme. Este é An-Nisa, versículo 48. وقوله تعالى, em outro versículo, Allah Jalla wa Ala diz: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, quando o Luqman, alayhi salam, disse para o seu filho, وَهُوَ يَعِظُهُ, e neste momento, وَهُوَ يَعِظُهُ وَفِي حَالِ هُوَ يَعِظُهُ, e neste momento ele lhe advertia, lhe admoestava: يَا بُنَيَّ, ó meu caro filho, ó meu querido filho, la tushrik billah, não associe a Allah na adoração, e na shirka, na verdade, o politeísmo, o shirk, a idolatria, la zulmun azimun, de certo é uma grande, é uma enorme injustiça a Allah Jalla wa Ala, porque tira de Allah o que é dele e entrega a uma criatura igual a você o que não é dele, o que não lhe merece. Luqman, versículo 13. وقوله تعالى, Allah continua a dizer no outro versículo, diz: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان, na verdade o Iblis, na verdade o Lúcifer, na verdade o diabo, o Shaitan, لكم عدو, para vós é um inimigo, para vocês o Shaitan é um inimigo. فاتخذوه عدوا, usem-lhe, adotem-lhe como vosso inimigo. Não adotem o Shaitan, não adotem o diabo, não adotem o Lúcifer, não adotem o diabo, o Shaitan e com todos os seus aliados como vossos amigos, como vossos amados. فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه, na verdade o assunto é enorme. Ele chama o seu grupo, ele chama os seus aliados, ليكونوا من أصحاب السعير, para que sejam dentre os residentes, dentre os viventes do fogo infernal. Fatir, versículo 6. E Allah continua a dizer, كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر, كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان, como o exemplo do Shaitan. E aqui se usa al-mushabbahu wal-mushabbahu bihi wa wajhu shabahi. Al-mushabbahu kamathali shaitani, o exemplo do Shaitan. O exemplo do Shaitan. إذا قال للإنسان كفر, quando disse, quando o Shaitan, quando o Iblis, quando o Lúcifer, o diabo e os seus aliados, eles dizem, إذ قال, quando diz, quando ordena ao ser humano, quando o Shaitan, o Iblis e os seus aliados, que são os curandeiros, que são os feiticeiros, quando eles ordenam ou dizem, sussurram, eles sussurram, escrupulam nos ouvidos do ser humano, lil insani, para o ser humano, o kufur, seja descrente, descreia a Allah subhanahu wa ta'ala. E esta palavra que Shaitan fala, que o Iblis fala para o ser humano, tem variedades. Pode ser mediante o sonho, pode ser mediante escrúpulo, pode ser mediante uma ordem suprema de descrença. Ela varia. O kufur, descreia. Falamma kafará, quando o ser humano descrer a Allah Jalla wa Ala, quando o ser humano tornar descrente a Allah subhanahu wa ta'ala, porque foi sussurrado com o Shaitan, com o Iblis, é quando ele diz, é quando o Iblis, o Shaitan, diz, inni bari'un minka, na verdade eu estou muito longe de você hoje. Depois de ter tornado descrente, o tal muçulmano tornou descrente,
é quando ele diz, o Shaitan, inni bari'un minka, eu estou longe de você, inni akhafu Allah rabbal alamina, eu tenho o medo ao meu Senhor, eu tenho medo do Senhor, tenho medo de Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos, o Senhor de todas as criaturas. Este é o sistema, este é a maneira como o Shaitan, o Iblis, faz as suas manipulações. Ele incentiva, ele encoraja, ele sussurra, ele traz escrúpulos nos ouvidos do ser humano, mas depois do homem descrer a Allah, depois do homem ir ao curandeiro, depois do homem ir à feitiçaria, é quando ele afasta-se daquele ser humano, porque sabe que ele já descreveu a Allah subhanahu wa ta'ala. Continua a dizer no mesmo capítulo, a seguir disse: "Fakana aqibatahuma", tornou as suas finalidades desses dois servos, que é o servo ser humano e o servo shaitan, jinn. O servo ser humano e o servo shaitan, jinn. Tornou as suas finalidades annahuma, que na verdade eles dois, finarem, que o seu lugar é o fogo infernal, khalidina fiha, viverão lá eternamente, wadhalika jaza'u dhalimina, e essa é que é a remuneração, é que é o pagamento dos injustos. Aqui disse injusto, porque traduz-se este versículo com outro versículo, quando Luqman Aslam disse para o seu filho: inna shirka la dhulmun adhimun. Na verdade, o shirk, o politeísmo, é uma injustiça muito grande. É como ela diz no outro versículo: alladhina amanu wa lam yulbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu. Alladhina amanu, aqueles que creram a Allah subhanahu wa ta'ala, wa lam yulbisu imanahum bidhulmin, e eles não misturaram, e eles não adicionaram a sua fé com a injustiça. Aqui injustiça significa shirk, politeísmo, idolatrar, juntar Allah na adoração com uma outra criatura, enquanto a adoração só pertence e é pertencente a Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, traduzindo esses versículos mediante o hadith nabawiya, mediante o hadith profético, levamos o hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Ele diz: "Kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala himari." Dia estive atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre o burro. E o burro é um dos meios de transporte. Mesmo naquele tempo, mesmo até agora também pode funcionar. Faqala li, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para mim: "Ya Mu'adh, Mu'adh, atadri ma haqqullah ala al-ibad?" Acaso conheces qual é o direito de Allah sobre os servos? Wa ma haqqul ibad ala Allah, e qual é o direito dos servos sobre Allah? Qultu, e eu respondi: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu Jalla wa Ala e o seu mensageiro são mais sábios desta questão, desse assunto. Qala, o profeta Muhammad é quando disse: Haqqullahi ala al-ibad, o direito de Allah sobre os servos, an ya'buduhu, consiste os servos em adorarem a ele, wala yushriku bihi shay'an, e consiste eles não criarem sócios a ele, Allah subhanahu wa ta'ala, em nada. Wa haqqul ibad ala Allah, e o direito dos servos sobre Allah, a Allah, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an, consiste em Allah não castigar quem não lhe criou sócios na adoração. Qultu, e eu disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, afala ubashiru nasa, acaso não posso dar boas novas à sociedade, o mundo, o povo? Qala, o profeta respondeu: La tubashiruhum, não lhes dê as boas novas, fayattakilu, porque senão irão espreguiçar-se das boas ações, da prática das boas ações. Muttafaqun alayhi, narrado por Bukhari e Muslim. Caros irmãos, traduzia este hadith
o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alayhi disse: وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. A palavra do hadith, وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, aí quer dizer, يوحدوه بالعبادة فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة. Disse, consiste em ser unicidade a ele, Allah, em ser adorado com a sua unicidade de adoração, bil ibada, com adoração pela divindade. Fala Buda, é imperioso, min at-tajarrud, proveniente da singularidade, min ash-shirk, singularidade do shirk, sair diretamente do shirk, do politeísmo, fil ibadati, na adoração. Wa man lam yatajarrad min ash-shirk, quem não se singulariza, quem não se afasta do politeísmo, lam yakun atiyan bi ibadati Allah wahda. Esta pessoa, por mais que adore quantas vezes por dia, quantos nawafils, quantos facultativos por dia, este ainda não apareceu a adorar Allah Jalla wa Ala, o único. Bal huwa mushrikun. Só que este continua sendo politeísta, idólatra, qad ja'ala lillahi niddan. Este adotou e dotou para Allah Jalla wa Ala parceiro, sócio na adoração. Caros irmãos, com base nesses versículos aqui citados e com base no hadith aqui citado do Mu'adh bin Jabal, ainda Bukhari Muslim, e com base a interpretação e a tradução do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alayhi, chegamos a concluir de que o ibada é algo que tem que se praticar com conhecimento e com sinceridade, convicção e mutaba'a e seguimento. Que seguimento é que? Ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Baseando-se nisso, chegamos a concluir de que muitos muçulmanos, nestes nossos momentos, caem no politeísmo, caem no shirk, caem na idolatria, por falta de conhecimento ou por falta de conformismo e conformação no Sharia de Allah Jalla wa Ala, que é o Tawhid, que é a unicidade do monoteísmo, que é a sunna profética, tradição profética. E acabam caindo na feitiçaria, nos curandeiros. Os doentes muçulmanos, falamos de os doentes muçulmanos, aqueles que, quando estão doentes, vão à busca da cura, vão à busca do tratamento, acabam caindo no politeísmo, por não saber de que aqui estou a cair no politeísmo, ou por ser como uma alternativa. Sabe de que há tratamento jurídico, há tratamento espiritual legítimo, do Sharia, da Sunna profética, mas acaba indo aos lugares, proibidos do muçulmano pisar lá ou chegar lá. Ou então alcançam a riqueza por via do politeísmo, por via da feitiçaria, via do curandeirismo. Tudo isso, mamnu'u fi shari'ati Allah ou fi sunnat nabawiyya. Tudo isso está proibido no Sharia, no Islã, Sharia de Allah, din de Allah, tudo está proibido. Mas sim se alcança cura por via do ruqyatu shari'iyya, por via de tratamento jurídico legítimo, trazido por profeta Muhammad sallallahu, pelos sahabas, pelos tabi'inas, pelos tabi'ina, pelos a'imma. Então este aqui é o tratamento jurídico que existe de acordo com o Islã. Tanto como aqueles que não são muçulmanos também não são vedados de serem tratados por via jurídica do Islã. Não são vedados, porque o tratamento é algo que usufrui todo aquele que é ser humano. Insha'Allah ta'ala, por aqui, caros irmãos, nós paramos. Que Allah Jalla wa Ala nos facilite, nos encaminhe para o caminho da verdade. Wa billahi tawfiq, wallahu a'lam.